Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo do canal Essência Ágape. Meu nome é Rubem Guzmão e é sempre muito bom ter você aqui conosco. Já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possível. Hoje nós vamos estar respondendo uma pergunta que nos foi enviada e esta pergunta foi extraída do verso 19 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que está escrito da seguinte maneira: Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E então é feita a seguinte pergunta: ao que o texto se refere? E então, para nós compreendermos ao que o verso 19 do capítulo 24 de Mateus está se referindo, nós precisamos compreender o contexto do capítulo de número 24, que também é conhecido como Sermão Escatológico de Jesus. E o que significa escatológico? Significa dizer que Jesus está falando sobre coisas futuras. Ele está falando dos acontecimentos dos últimos tempos. E dentro do capítulo 24, ele está respondendo 3 perguntas feitas pelos seus discípulos. Quando Jesus, ele ausentando-se do templo e os seus discípulos apontando a ele a estrutura do templo, ele vai dizer: vocês estão vendo essas estruturas? Então, dela não ficará pedra sobre pedra que não há de ser derribada ou derrubada. Jesus estava falando da destruição do templo de Jerusalém. E então, ouvindo a fala de Jesus, os discípulos lhe propõem 3 perguntas, que está registrado na segunda parte do versículo 3 do Evangelho 24, que são as seguintes perguntas: quando acontecerão estas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Que sinal haverá da sua vinda? Segunda pergunta. E dos fins dos tempos. Então, 3 perguntas. Quando acontecerão essas coisas? Quando o templo há de ser derrubado e a cidade de Jerusalém será invadida? Segunda pergunta, qual o sinal da tua vinda? Terceira pergunta, quais os sinais dos fins dos tempos? E em torno do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus ele propõe-se então a responder estas 3 perguntas. Claro que nós reconhecemos que essa resposta de Cristo ela não está em uma ordem, vamos dizer assim, cronológica, não está separado de forma que nós venhamos compreender com facilidade. Então nós precisamos extrair do texto quando Jesus está respondendo cada uma destas perguntas. E é dentro deste entendimento que nós concluímos que do verso 15 ao verso 20, Jesus está respondendo a primeira pergunta: quando acontecerão estas coisas? Quando o templo há de ser destruído? Quando o templo há de ser derrubado? Do verso 15 ao verso 20 do Evangelho de Mateus, capítulo 24, está escrito da seguinte maneira: portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem ler entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas roupas. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Esse trecho do verso 15 ao verso 20, ele está se referindo ao período em que o templo de Jerusalém seria destruído, respondendo à primeira pergunta dos discípulos. Quando isso aconteceu? No ano 70 da era cristã, quando o general Tito, que posteriormente também tornar-se-á um imperador em Roma, ele vai invadir a cidade de Jerusalém e vai matar milhões de judeus. Nesse período, ele vai destruir o templo de Jerusalém, cumprindo aquilo que Jesus havia falado, que deste templo não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Totalmente o templo há de ser destruído. E nesse período acontece a diáspora dos judeus. Os judeus eles fogem para outros lugares longe de Jerusalém. E o exército de Roma ele adentra em Jerusalém com uma crueldade muito grande, com uma perversidade muito alta. E as mulheres grávidas, elas têm os seus fetos retirados de suas barrigas pelo fio da espada. O exército romano, ele tira os fetos da barriga das mulheres grávidas ao fio da espada. Aquelas que estavam com seus filhos de cola, seus filhos ainda que mamavam nos seus braços, o exército romano, pela sua perversidade, pela sua maldade, cortava a cabeça das crianças na frente de suas mães e após isso ainda matava essas mulheres. Então veja o tamanho da crueldade, o tamanho da maldade do exército romano. Aí o porquê Jesus está dizendo
que ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque será um tempo de grande perversidade. No verso 20 está dito: orai para que a vossa fuga ou a vossa diáspora não aconteça no inverno nem no sábado. Por quê? Primeiro, no inverno porque a cidade de Jerusalém no inverno ela alcança temperaturas muito baixas, temperaturas por vezes até mesmo abaixo de zero. Tanto é que neva em Jerusalém. Então, em período de extremo frio, essa fuga fica mais difícil ainda, fica mais complicada. E o texto ainda diz, nem no sábado, porque o sábado ele é sagrado para os judeus. Os judeus não poderiam exercer trabalho nesse tempo. E alguém um dia disse na lei, um mestre da lei, que determinada distância, aproximadamente 1000 metros, constitui trabalho. Então o judeu ele não poderia fugir por mais de 1000 metros aproximadamente, porque ele estaria trabalhando no dia de sábado, ele estaria quebrando uma lei judaica. Então, por isso Jesus está dizendo, orai para que a vossa fuga, a vossa diáspora não aconteça no inverno, nem no dia de sábado. Então, ao que o texto está se referindo? Está se referindo ao fato histórico que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o exército romano, pelas mãos do general Tito, vai invadir Jerusalém, vai derrubar o templo, vai destruir Jerusalém e vai matar milhões de judeus. Os que ficaram vivos, eles fugiram para outros lugares, para outras regiões. Isto é conhecido como a diáspora dos judeus. É isso que o texto está se referindo. Eu espero que você possa ter compreendido e em alguns outros vídeos nós certamente estaremos falando de assuntos escatológicos e provavelmente nós retornaremos ao capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, coloca aí nos comentários e assim que possível nós vamos estar respondendo. Deus abençoe a sua vida e tchau!